No coração da pequena cidade de Edéia, Goiás, um novo dia amanhece com um aroma especial. O aroma do café com gente da gente. Hoje temos a honra de receber uma figura cuja história é um farol de inspiração para muitos. Valdeir. Conhecido carinhosamente como o menino do computador, Valdeir transformou sua paixão pela tecnologia em uma revolução para sua cidade natal. Desde a juventude, quando muitos ainda estavam descobrindo o mundo digital, ele já dominava o universo da informática e das redes, conectando não só máquinas, mas sonhos e possibilidades. Valdeir não é apenas um especialista, é um visionário que com suas habilidades colocou Edéia no mapa da inovação tecnológica. Empresários e jovens olham para ele e veem mais do que um técnico. Veem um mentor e um exemplo de que, com conhecimento e dedicação, qualquer um pode alcançar grandes feitos. Hoje, em nosso Café com Gente da Gente, vamos explorar esta trajetória inspiradora. Vamos conhecer mais sobre o homem por trás do título de Menino do Computador, sua visão de futuro e como ele continua a influenciar e transformar vidas com seu trabalho e sabedoria. Prepare-se para uma conversa cheia de insights e motivações. Valdeir nos mostrará que, mesmo nas menores cidades, podem nascer os maiores gênios e que a verdadeira revolução começa dentro de cada um de nós. Olá, gente da gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Gente da Gente. Hoje eu te convido a conhecer a história de um grande empresário, admirado e respeitado por todos que conhecem a sua trajetória de vida. Quem sabe de onde ele veio e até onde ele chegou. No ano de 1998, com apenas 14 anos, ficou conhecido como o menino do computador. Através de sua inteligência nata, perseverança e das portas que Deus abriu, e através de pessoas que marcaram sua vida. História de vida, história de amor, história de superação. Hoje, com o empresário Valdeir Gonçalves. Obrigado, Valdeir. Muito prazer. É um prazer recebê-lo vocês aqui na minha casa. Obrigada. Participar desse programa seu maravilhoso, Café com Gente na Gente. Obrigado, meu querido. O prazer é todo nosso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Valdeir desde criança, né? Via correndo aí pelas ruas da cidade. E há 3 anos atrás, o privilégio de estar convivendo com ele mais de perto, né? Porque é um grande amigo do meu filho, do Sérgio Filho. E hoje recebendo ele aqui, ele dando essa honra, ele é uma pessoa que não gosta de estar assim, aparecendo, né? Ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa muito reservada e deu esse privilégio para o Café com Gente da Gente, né? Para minha pessoa estar aqui hoje. Vamos ao café? Bora? Vamos tomar um cafezinho. Senta, fica à vontade. Obrigada, Valdeir, que bom. Então, Valdeir, como eu estava dizendo, né? Eu tive o privilégio de estar mais próximo de você, né? Apesar de conhecer você ao longo desses anos, através da amizade sua com o Sérgio Filho. E eu me orgulho muito de ter essa, não sei se é uma amizade ainda, mas essa aproximação com você. Né? E fiquei muito lisonjeada de estar aqui hoje na sua casa para você contar essa história de superação, né? Porque até onde os olhos de nossa população, né, de nossa gente alcança, todo mundo conhece, né, o menino do computador, né, o menino que veio da extrema pobreza, vamos dizer assim, né, e hoje é um grande empresário, um cara que nasceu já um intelectual, eu costumo dizer. Valdeir, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, assim, até onde a sua memória vai, né, do seu tempo de criança, o que você lembra assim da sua casa, da sua infância? Conta pra gente. Antes de eu responder, você relatou agora, não sabe se é uma amizade? Com certeza é uma amizade. E gostei
tão conhecida aqui na nossa cidade de Edéia e respeitada, e tantos eventos e coisas que você já fez. Com certeza é uma grande amizade. E eu tenho uma admiração muito grande também por você e por todo o trabalho que você faz. Por isso eu me senti muito honrado em estar participando desse programa seu, que você me apresentou desde o início. E eu achei um programa super interessante. Então foi um prazer mesmo estar aceitando o seu convite e estar participando. Muito obrigada. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a minha infância. A minha infância foi com muita dificuldade mesmo. Aquela época, uma extrema pobreza. Às vezes eu conto para as pessoas como foi minha infância, as pessoas nem acreditam. Acham que, às vezes eu estou até brincando, mas foi muito simples. Fui criado numa família muito humilde. Eu lembro que era só apenas eu, a minha mãe, a minha avó e minhas 2 irmãs. E assim, muita dificuldade, não tinha acesso a nada, muita pobreza. A gente foi criado num barracãozinho de apenas 2 cômodos, sem banheiro, sem energia, sem água encanada, apesar que naquela época poucas pessoas tinham água encanada. Mas era que ano? Eu nasci em 83. E aí eu tenho lembranças desde os meus 4, 5 anos. Mas nessa época era já comum, porque na minha época já era comum, não era comum na sua realidade. Talvez as pessoas tinham água encanada, e caixa d'água, né? A gente não tinha nada disso, a gente tinha cisterna. Justamente. Então foi assim, no meio ali no Alegrete, minha mãe muito guerreira, cuidou de nós sozinha, então minha mãe trabalhava e acabou que, na verdade, a família inteira trabalhava, minhas irmãs também trabalhavam, eu trabalhava, e a gente sustentava a casa ali, mas era uma extrema pobreza. E daí você começou a trabalhar também já com essa idade, 7 anos você já começou a trabalhar. Eu lembro que quando eu era bem novinho, eu vendia laranjinha, sempre fazia esses trabalhozinhos simples. Eu lembro de você me contar assim que nessa idade você já ajudava a sua mãe nas despesas de casa. Eu lembro que quando a gente às vezes chegava a férias na escola, aí a gente ia que na época chamava de pau de arara, que saía de madrugada, ia para coleta de tomates, e a gente trabalhava ali o dia inteiro e voltava. Pau de arara, gente, para quem não conhece, é o boia fria também falado, né? O boia fria porque todo mundo levava marmita e comia comida fria, né? Na época. E muitas vezes era muito frio, né? Eu lembro que ia de caminhão, não era isso? Nessa época nem o pau de arara, o boia fria, nem era de ônibus. Era caminhão mesmo. Fazia assim punha umas tábuas para fazer os bancos e o pessoal sentava. Aí o pessoal ia todos ali nesse caminhão. E naquela época fazia muito frio, hoje quase não faz frio, mas naquela época fazia muito frio. Muito frio. Mas era a situação que tinha, a situação que a gente vivia naquela época. Certo. Eu me lembro muito bem dessa época do pau de arara. Muitas pessoas criticavam muito, né? Quem tinha assim, falava, aquela é pau de arara e tal. Porque ia pra roça, chegava tudo sujo, no caminhão, cheio de terra, poeira. E nessa época você já estava na escola? Sim, a gente ia. Eu me lembro que eu cheguei no Pau de Arara, mas era nas férias, período de férias. Somente então não atrapalhava. Mas me conta, essa questão da escola, né? Porque você sempre foi uma pessoa considerada muito inteligente. Aí você chegou na escola, acredito que aos 7 anos de idade, e como que foi essa experiência, assim, de conhecer, de saber, de aprender, como que foi? O que vem na sua memória, assim? Eu lembro que na escola eu sempre tive extrema facilidade, eu achava aquilo tudo muito fácil. Então eu aprendia muito fácil, eu tinha uma facilidade enorme de aprendizado. Então na escola eu sempre me saí bem, sempre me dei muito bem na escola e sempre fui considerado melhor aluno. Desde quando, na parte de educação infantil, tinha as estrelinhas, né? Eu sempre ganhava estrelinha. Estrelinha na testa, estrelinha no colocava estrelinha na testa. Era o menino das estrelas. Eu tinha uma facilidade muito grande na escola. Bacana. E dentro da escola, você conseguiu interagir bem assim com
com os colegas? Porque na escola sempre a gente arruma aquela turminha da gente, sempre tem o melhor amigo, né? E você se recorda quem que era essa pessoa, esse amigo seu? Eu lembro que tinha o Dalto. O Dalto era um coleguinha que estudou comigo desde a da primeira série. E aí a gente se tornou muito amigo. Então eu fiquei bem próximo. E esse Dalto, tipo assim, foi uma figura bem importante da minha infância. Não só o Dalto e toda a família dele. Com certeza. Porque eu fiquei muito próximo do Dalto, só que o Dalto, ele não era o meu melhor amigo, ele era o melhor amigo da turma inteira. Da turma inteira. Não só seu, mas toda a turma. O Dalto era tipo um âncora que todos nós Apoiava. ficava próximo a ele. E ele morava ali, até próximo onde você morava, da pracinha da igreja. Eu me lembro muito bem da casa da Dona Maria Helena, sempre lotada de crianças. Então, nós reuníamos sempre na casa do Dalto. Eu não lembro se era por causa da proximidade da praça, mas que a casa do Dalto virou um ponto. Era o point da meninada. Isso, e eu adorava ir para casa do Dalto. Adorava mesmo, eu ia todo dia para casa do Dalto. Mas lá fez uma grande diferença, que ali eu tive acesso, na casa do Dalto eu tive acesso a várias coisas, vários recursos que eu não tinha. Por exemplo... Você conheceu outra realidade, porque você vinha de uma casa simples e assim, lá já eles, tipo, era considerado na época a classe média, dizer, né? Isso. Seu Valdemar, a Dona Maria Helena, tem o Danilo... Aí tinha o Dalto, o Denilson e o Danilo. E o? Danilo. Dalto, Denilson e o Danilo. Isso, Denilson, que eu estava esquecendo o nome. Então eu lembro uma coisa que ficou marcado, que quando eu fui a primeira vez na casa do Dalto, quando eu fui beber água, aí eles me ofereceram água da geladeira. Da geladeira. E eu era acostumado só a água de filtro. Então eu não bebia água gelada. Você não conhecia a geladeira? Na verdade eu não tinha acesso à geladeira. Então eu fui conhecer geladeira ali com os meus 6, 7 anos, na casa do Dalto. E não só isso, ali eu tive acesso a videogame, que a gente brincava de videogame, questão de videocassete para assistir filme. Naquela época era videocassete, assistir filme. Então, na verdade, ali eu tive acesso a uma realidade que eu desconhecia. Totalmente diferente do que você tinha vivido naquela época. Então, quer dizer que você fez amizade com ele na escola, da escola ele levou você para a casa dele, onde você começou a ter contato, a Dona Maria Helena, o seu Valdemar, que sempre gostou muito, né, de receber os amigos dos filhos lá. E eu achei muito interessante essa questão de você nunca ter bebido uma água gelada. Deve ter sido uma sensação muito diferente para você. O que eu tenho em memória que vem é só essa questão. Eu nunca esqueci essa questão da água na geladeira. De beber uma água gelada. Isso, porque eu era acostumado a beber essa água de filtro, né? Capaz que toda hora ele ia lá beber água, capaz de deu barriga d'água. Talvez. Muito interessante. Muito simples, né? Uma água. Uma água, muito simples. E daí por diante, aí você continuou com o seu trabalho, né? Aí foi a época que você foi pra rua vender picolé, né? Aí você tinha sua infância bacana ali com os meninos, jogava bola, ia pra praça, assistia filme e tal, mas não deixava do trabalho. Não, o trabalho sempre foi presente, até porque desde essa época, nós em casa, cada um tinha que ajudar com a despesa. Então, sua mãe já te deu essa responsabilidade. Sim, minhas irmãs também trabalhavam, elas ajudavam. Suas irmãs é a... Juscelene e Giovânia. Estão as duas aqui em Adélia. Sim. E aí, nessa época, eu trabalhava vendendo picolé, capinando quintal para os outros, essas coisas. E aí, aí você voltou e foi para a escola, sempre estudando, sempre dedicado às escolas. Assim, o trabalho, nem as brincadeiras, nada te levou a ser focado na escola. Você realmente gostava de estudar. Sim, a escola sempre gostei e sempre tive facilidade. Então, às vezes eu vejo pessoas comentando que não gostava de estudar. Não, eu nunca tive esse problema. Eu sempre gostei de estudar e achava muito fácil, tranquila a escola. Alguém te motivava a estudar, a falar para você, olha, estuda, que você tem um futuro promissor e tal? Ou isso vinha mesmo, era de você essa vontade, ou você tinha alguém que te motivava? Não, a minha mãe, ela
sempre me motivava, porque ela sempre falou, tem que estudar, porque é o estudo que vai fazer você ser alguém na vida, você ter uma vida melhor. Então minha mãe sempre motivou. Mas eu gostava. Então minha mãe nunca me obrigou a ir para a escola. Eu fazer tarefa em casa, nunca você não tive tinha dificuldade. Minha mãe nunca teve que me dar castigo ou alguma coisa para mim ir para a escola. Bacana. Eu sempre gostei e não faltava aula. Eu lembro que eu terminava o ano inteiro sem nenhuma falta. Bacana. Então ela me incentivava, Você nunca teve uma falta na escola? Eu já teve vários anos que eu terminava sem nenhuma falta. Que bacana. Valdeir, e aí foram passando o tempo, né? E quando assim que você veio a conseguir algo, um trabalho melhor? Então, como aí, que foi? fora esses trabalhos tipo de vender laranjinha, vender picolé, capinar quintal, fora isso, aos meus 14 anos foi quando teve uma mudança radical na minha vida. Radical não no momento, mas no que trouxe depois. Sim. Então eu considero que foi um marco na minha vida, foi aos 14 anos, quando a minha professora Fátima, ela me disse que... A Maria de Fátima, que é a esposa do seu esposa João do João Contador. Contador, isso. Aí ela me disse que o marido dela tinha um escritório de contabilidade e que estava precisando de um funcionário, e pelo meu desempenho na escola, que eu era um excelente aluno, ela me indicou. E eu Para ir lembro... trabalhar com o João. Isso, trabalhar no escritório de contabilidade. E aí... E você aceitou de imediato? Então, era um excelente trabalho, mas tinha só um porém, que me fez eu ficar pensativo. Sim. Que eu teria que estudar à noite. Nessa época eu estudava de manhã, eu teria que estudar à noite. Então eu fiquei pensativo pelo seguinte, como eu tinha a intenção de prestar vestibular e fazer a faculdade, eu lembro que o estudo eu estava em escola pública, sempre estudei em escola pública, e eu lembro que o estudo à noite a gente considerava inferior que o de manhã. Ah, tá, eu entendi. Então você ficou na dúvida porque aí você teria de passar para estudar à noite. E à noite, geralmente, as pessoas era uma galera que... O ensino era a gente, na época, a gente achava isso, que o ensino à noite era inferior do que de manhã. Sim. E aí eu tinha uma preocupação com o vestibular. Nossa, depois como eu vou fechar? Mas como o emprego era muito bom e eu tinha necessidade, eu não tive opção. Foi só uma dúvida. Todo jeito eu precisava do emprego. Eu fui e comecei a trabalhar lá no escritório de contabilidade do João Contador com 14, eu tinha 14 anos. Com 14 anos. E o salário, eu lembro que era muito bom, mas era meio salário. Meio salário. Que era R$65. Na época o salário era 130 e era R$65. Foi um pulo do gato, vamos dizer, né? Porque no picolé você não ganhava nem essa metade. Disso, né? Justamente. Apesar que o salário era pouco, mas comparado ao picolé, eu acredito que era bem melhor. Eu lembro que na época eu fiquei muito feliz de estar trabalhando lá, e esse salário de meio salário era muito bom. E qual que era o seu ofício lá? Você começou a trabalhar em que área? Ali eu comecei a trabalhar na área tributária. Agora imagina só uma criança de 14 anos. 14 anos. Tendo acesso a toda aqui, contabilidade. Contabilidade é uma coisa muito importantíssima para as séria, empresas. E séria, né? Porque ela é muito cheia de detalhes, vamos dizer assim. Sim, né? aí eu lembro que eu começar a trabalhar e o pessoal lá me ensinando as coisas e eu ficar fascinado. Fiquei fascinado com aquele mundo desconhecido. Desconhecido, saber como funcionavam as empresas. Aí eu fui aprendendo. E você sempre, como foi uma criança muito curiosa, né? Sim, aí eu lembro que eu trabalhava e aquilo era, pra mim, eu tava num paraíso. Eu amava aquilo tudo, aprender aquilo das empresas. E aprendeu com facilidade. Sim, aprendi com muita facilidade. Na época eu fiquei na parte tributária. Além de fazer lançamento de notas, esses detalhes. Como que foi o seu primeiro contato com o computador? O computador foi o seguinte. Eu lembro, antes do computador, eu tive acesso à datilografia.
Você lembra da Da datilografia? datilografia. Não, eu tentei fazer datilografia, viu, gente? Mas não dei conta. Então, fui em aí- 2 aulas, eu acho. Então, antes do computador, o pessoal fazia escola de datilografia. Eu lembro, tinha a Lidiane, A Lidiane é a filha do seu divino agrimensor. agrimensor. Isso, a Lidiane tinha uma escola de datilografia. Era ela, as irmãs, né? A mãe. É. Só que eu nunca tive condições de fazer De pagar. isso, o curso de datilografia. Nunca tive as condições. A gente não tinha condições, na verdade, de nada. A Lidiane me conhecia, que ela também era ali no setor Alegrete. Eu, por algum motivo, provavelmente ela gostou de mim, ela me ofertou o curso gratuito. Bacana. Ela falou, eu vou te dar o curso de datilografia. Eu fiquei Certamente você ficava por ali, olhando, observando, Confesso que eu não me lembro. Você não Só lembra? sei que eu tenho uma gratidão muito grande pela Lidiane. pela Lidiane. Mas eu não me lembro qual situação que ela me ofertou. Mas ela me ofertou o curso e eu fiz ali de graça, gratuito, ela me deu gratuito. E eu aprendi o curso de datilografia, fiz, completei o curso, peguei certificado. E Que bacana. isso foi antes do computador. Aí depois, quando vieram as escolas de informática, aí chegou uma escola de informática aqui na cidade. Eles iam nas escolas, foram nas escolas, oferecendo, falando do curso. E eu queria muito fazer. Mais uma vez, não tínhamos condição. Aí eu lembro que a minha mãe foi até a prefeitura junto comigo, eu fui com ela. E ela pediu, na época, ali, ela conseguiu falar com o Bajoso, que era... Bajoso era o vice do seu vice-prefeito. Oscar. Isso, Ferro. o prefeito era Oscar Ferro e o vice era o demais. Bajoso. Eu trabalhava na prefeitura nessa época. E aí, minha mãe pediu ali a matrícula do curso. Não lembro o valor. E o Bajoso, de prontidão, deu a matrícula. A matrícula você já ganhava um mês, com Isso, certeza. a matrícula era o primeiro mês. E aí, ela ganhou, para mim, essa matrícula. E eu comecei o curso de computação. Computação. Aí eu lembro que eu fazia o curso de computação e vendia picolé. E eu queria pagar o curso com a venda do picolé. O primeiro mês foi tranquilo. O primeiro mês eu ganhei da prefeitura. Aí eu lembro que eu paguei mais um, eu mesmo. Vendendo picolé. E depois eu lembro que eu não consegui mais. Não lembro se era muito caro o curso na Com época. certeza é porque você tinha de ajudar nas despesas de casa e não teria como conciliar pagar o curso e ajudar. Então na eu fiz despesa, 2 né? meses de curso de informática. De informática. Mas esses 2 meses fez uma diferença Tremenda. gigante na minha vida. Esses 2 Bacana. meses fez uma diferença gigante. Então, quando eu fui trabalhar lá no João Contador, eu já tinha acesso ao computador. Ao computador. E já tinha o curso de datilografia que foi muito útil na contabilidade. Foi porque onde você aprendeu a teclar. Na verdade, eu já sabia, então foi muito útil, porque na contabilidade eu usava muito ainda naquela época máquinas de datilografia. Pois é, estou dizendo assim, foi no curso que a Lidiane te deu que você aprendeu a teclar. Isso, então quando eu né? cheguei lá no João Contador, eu já sabia datilografia E já e já tinha um acesso ao computador. ao computador. Então já foi bem útil. E aí, por eu gostar muito de computador, e lá no escritório eu tinha 2 computadores, eu lembro direitinho, tinha 2 computadores, mas a gente fazia tudo manual. E eu ficava me perguntando, E ficava parado lá. ficava preparado. Eu ficava me perguntando, por que que não faz no computador? Então eu tinha muita vontade de fazer no computador, mas fazia manual. Então eu estava lá no João Contador, no escritório de contabilidade, fazendo trabalho, aprendendo, só que eu tinha aquele desejo de usar os computadores. Você sempre olhando no computador. Aí eu... Que era a sua paixão já. Sim, já era minha paixão, computador é sempre minha paixão. E aí o João, eu falava sempre com o João, eu e o João a gente tinha muito contato. Aí eu falava, João, por que a gente não faz no computador? E aí era devido à dificuldade, o pessoal naquela época meio que tinha até medo de computador. Era uma novidade tremenda. E a gente foi fazendo manual, eu lembro, acho que a gente fazia manual, depois passava para o computador. Aí o que eu fiz? O João, percebendo essa capacidade minha, aí eu lembro que a gente veio, fez um treinamento, trouxe o pessoal de Goiânia, que era do sistema, fez um treinamento. Eu lembro que era uma muito mal educada, muito arrogante. Mas tudo bem, veio, fez esse treinamento e a gente começou a informatizar o processo lá no escritório de contabilidade. E eu era essa pessoa ali que tinha essa facilidade extrema com informática. Acabou que a gente informatizou e depois passou tudo
pro computador e foi... E aí você já conseguiu manusear ali tudo e fazer tudo no computador. Sim, eu aprendi, eu tinha uma facilidade tremenda nessa parte de informática. Muito curioso, né? Sempre foi minha facilidade. Foi assim, o que você apaixonou desde o primeiro momento no computador. E ali você vendo aqueles computadores parados e vendo que você poderia desenvolver aquele trabalho. Sim, e aí depois veio a internet. Quando chegou, na verdade não chegou a internet, tinha ideia. Como que era naquela época, como que era para colocar a internet. Eu vou relatar aqui o processo para quem hoje vê como a internet é, como que era antigamente. Nós pegamos, saiu eu e o João, o contador, nós fomos para Goiânia, pegou o computador, coloca no carro, nós fomos até Goiânia, aí lá eles instalavam uma placa, que chama fax modem, ninguém usa isso mais, mas na época era assim, instalava uma placa de fax modem dentro do computador, configurava, e aí nós retornamos com esse computador. Aí né, a gente ligava o computador a uma linha telefônica, olha como era a internet na época. Para você ter acesso à internet, era feita uma ligação, no caso de Edéia, para Goiânia. E aí a conexão era conexão de escada e caríssimo, porque uma ligação naquela época, o telefone era caro fazer DDD, que seria os interurbanos. E aí então a gente usava a internet só para o básico. Por quê? Porque estava pagando uma ligação para Goiânia e era caro. Na época, o telefone naquela época era caro. Entendi. Então usava a internet só para... Eu lembro que o João usava para entrar no site da Receita e tirar a certidão negativa. Porque antes, para tirar uma certidão negativa de uma empresa, tinha que ir até Goiânia pegar essa certidão. Aí facilitou tudo. Aí eu lembro que ele usava só para isso, para tirar a certidão, usava a internet para poucas coisas. Só para isso. Sim. E ali no João você ficou quanto tempo? Trabalhei no João 2 anos e meio. 2 anos e meio. E fez uma diferença gigante na sua vida. Na minha vida, porque eu aprendi essa parte, contabilidade, contabilidade é essencial para qualquer empresa, e eu tive acesso a esse mundo empresarial. Foi o meu primeiro contato com o mundo empresarial foi ali na contabilidade. Foi ali você pôde aprender tudo sobre empresas. Isso. Né? E aí, nesses 2 anos e meio, né, muita gratidão, né, a dona Fátima, ao João, né? Muito gratidão ao João Contador, porque foi uma oportunidade que eu tive. E onde me deu uma bagagem gigante. Naquela época, quem tinha acesso à contabilidade, a contabilidade abria as portas para os melhores empregos das cidades. Porque as empresas, para trabalhar no administrativo, das melhores empresas da cidade. Com certeza. Tanto que as melhores empresas, né, que aos 17 anos, isso eu sei, né, foi assim, todo mundo ficou assim, as pessoas que estavam próximas de você, que conhecia, ficou muito feliz, né, com o convite que você teve aos 17 anos. Como que foi esse convite? Então, quando eu saí do João Contador, aí no primeiro mandato do Elcio Tavares, ele, 2001, primeiro mandato, e eu fui convidado pelo Tião Careca e o Dr. Júnior, saudoso Tião Careca, né? Professor Tião Careca, trabalhava ao lado do Elcio, e o Dr. Júnior, Dr. Orizone Júnior, eles me convidaram para trabalhar na prefeitura. E eu recebi com muita alegria esse convite. Nossa! E comecei a trabalhar na prefeitura no primeiro mandato do E receber Tavares. Isso aí, o Elcio, né, que era uma pessoa super exigente, né, em todos os detalhes, né, acreditou, né, ele acreditava muito no ser humano e acreditou em você, acreditar no menino de 17 anos para começar um trabalho árduo. Naquela época a prefeitura assim estava assim começando, né, estava assim, vamos dizer, precária, né, quando ele pegou, né, em todos os sentidos. E você foi fazer exatamente o que lá dentro? Tá, eu fui para a prefeitura cuidar dessa parte de informática. Para variar. Informática. Conhecido na época, foi pelo meu conhecimento em computação. E eu cheguei na prefeitura com 17 anos e eu lembro que lá tinha apenas um computador, muito velho, bem velho mesmo.
Porque na gestão anterior, os computadores eram alugados. Então, os computadores não eram da prefeitura. Então, quando acabou ali o contrato, eles vieram e recolheram esses computadores. Aí eu lembro que o seu Elcio, ele trouxe um computador da casa dele e levou para a prefeitura e era o computador que eu trabalhava. Esse computador que era da casa do Elcio. E ali a gente teve que fazer tudo. Toda a parte de informatização, teve que fazer tudo do zero, inclusive o processo de recadastramento do IPTU. Ficou tudo sob minha responsabilidade. Tinha uma equipe gigante, eu acredito, eu lembro que umas 20 pessoas participou desse processo. E as pessoas saíram na rua para fazer o recadastramento e trazer isso tudo para mim. Fez um mapeamento total da cidade de Novo. Isso, teve que fazer todo esse recadastramento. Medindo, eu lembro até que a minha prima, a Deusa, ela fazia esse trabalho, geralmente. Isso, trabalhei com a Deusa, né? Eu lembro deles que eles faziam esse trabalho medindo, né, os terrenos. Então teve de refazer tudo. Isso. E eu, com 17 anos, estava ali à frente disso. E eu lembro que eu tinha que... gente, 17 anos, né, trabalhando na prefeitura. Com o Elcio Tavares, né, que era um cara que... super exigente, né, administrador, né, o maior administrador que nós tivemos em Edéia, reconhecido aí por não só em Edéia, mas em toda a região, no estado. Acreditar, né, em você realmente. Eu me lembro de ficar assim, admirado, eu com 17 anos. Você não ficava retraído assim com isso? Porque, apesar de parecer, eu sei que você não é uma pessoa tímida, mas você é uma pessoa muito reservada, como eu disse no início. Mas você conseguia dominar bem isso? Por exemplo, um menino é uma criança, um adolescente, 17 anos, tá ali, né, junto com todas essas pessoas, Dr. Júnior, Tião Careca, pessoas super experientes, a Elza, não lembro mais, o Valdemar, né? Essa equipe, né? Todas as pessoas adultas, né? Já maduras, né? E você não tinha você não ficava retraído com isso? Então, Cleide, apesar de eu estar com 17 anos e trabalhando com pessoas, todas mais velhas, eu era o mais novo, e ali tinha contadora, advogado, o próprio Elcio, o pessoal da tesouraria. Eu não me sentia intimidado porque, como eu cuidava da área de informática, e naquela época, a informática, as pessoas não dominavam, então era uma grande dificuldade, justamente para essas pessoas mais velhas. Sim. Então, por causa disso, eu tinha uma função essencial ali, a informática era essencial. Então, eu tinha a capacidade ali de a gente participar dessas reuniões. Eu me lembro de uma reunião, na mesa está todas essas pessoas, até o Elcio, que era prefeito, todos juntos, e eu ali, eu tinha voz ativa, eu tinha que participar da reunião e a gente debatendo, né, assuntos importantes. Eu mesmo com 17 anos, eu participava ali e fazia minha função, desempenhava minha função ali dentro. E passava o projeto, aí você passava o projeto como teria de funcionar. E isso, eu era o responsável pela essa parte. Então cada um tinha a sua função. E de tudo que era referente à tecnologia, eu era responsável. Então eu participava normalmente ali, mesmo sendo um jovem adolescente com 17 anos. Mesmo porque quando a gente conhece uma coisa, quando a gente domina, né, alguma coisa, você tem autoridade para falar, né? Então era esse o seu caso, né? Isso, justamente isso. Bacana. E, Valdeir, e aí você ficou aí na prefeitura e o salário era um salário bom? É interessante essa pergunta, porque é o seguinte, como eu tinha 17 anos, eu não poderia ser contratado pela prefeitura. Então eu lembro que tinha um programa, era uma bolsa, eu recebi uma bolsa, acho que chamava Proas esse programa. E aí eu recebi uma bolsa e eu ganhava um salário e meio. Salário e meio era um bom dinheiro. Na época, um salário e meio era muito dinheiro. Inclusive, quando eu comecei lá no João Contador, eu entrei ganhando meio salário. E quando eu saí ganhando um salário e meio. Eu desenvolvi grandes funções lá no João também. Eu tive um aumento de salário rápido, porque eu fiquei 2 anos e meio lá no João Contador. Então eu entrei na prefeitura ganhando um salário e meio também, que era o mesmo salário que eu ganhava. E um salário e meio na época era muito bom, era um excelente salário na época.
E com esse 1,5 salário, esse dinheiro que você ganhava, aí foi onde você pôde, um certo dia você me contou, realizar um grande sonho que era de fazer a faculdade. E aí você conseguiu passar no vestibular e fazer o curso. Que curso era esse? Mas antes... Eu quero saber tudo. Mas antes de eu entrar na faculdade, eu tinha comprado uma Bis, que foi o meu primeiro veículo motorizado. Foi uma Bizinha que foi muito útil para mim. Por quê? Vou explicar o quão essa Bis foi útil. Porque naquela época eu cuidava dos computadores das empresas da cidade. Então eu prestava esse serviço. Você conciliava o trabalho da prefeitura e a manutenção nas empresas. A manutenção nas empresas. Nas residências. Então a Bis foi muito útil, porque aí eu poderia ir rápido nas empresas, pegava ali o computador, levava para minha casa, arrumava, devolvia. Mas em que horário você fazia isso? Eu fazia isso no horário do meu almoço e, no caso, à tarde, enquanto eu não fazia faculdade. Enquanto não fazia faculdade, você estava fazendo isso. Então eu trabalhava na prefeitura e prestava serviço na cidade. Como autônomo, né? No caso, eu lembro bem dessa época. Eu arrumava os computadores Eu da era cidade. louca por um computador, né? Então a Bis foi muito útil nisso. Valdeir, você também teve um papel muito importante no processo eleitoral de EDEA. Como que foi isso? Quando eu trabalhava na prefeitura, quando chegaram as urnas eletrônicas, eu trabalhava na prefeitura e nessa época o fórum era no mesmo prédio da prefeitura. Você lembra disso? Né? Lembro o fórum demais. era no mesmo prédio da prefeitura. E aí precisava-se de um apoio de informática, mais uma vez a informática, para fazer esse processo das urnas eletrônicas. Sim. E aí a prefeitura prestava um certo apoio ao fórum. E aí eu fiquei encarregado dessa parte também. Sim. E aí eu lembro que eu fui para Goiânia, no TRE, fazer treinamento sobre as urnas eletrônicas. E eu fiz toda essa parte em EDEA, ali de implantar essa urna eletrônica na eleição. Mais um desafio, né? Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque a informática era meio que... o pessoal tinha medo de informática, todo esse processo. E o Dr. Hermes, como também assim, muito preocupado, né, com todas essas questões, deve ter ficado bastante apreensivo, né? E sim, o Dr. Hermes, como ele era o juiz eleitoral, com extrema responsabilidade, ele tinha uma preocupação enorme para dar tudo certo. E entregar isso na mão do menino? E fizemos e foi tranquilo, deu tudo certo, sem nenhum problema. Graças então eu participei também nesse processo de urna eletrônica. Na verdade, a informática foi abrindo várias oportunidades na minha vida. Muito bacana, parabéns. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí já era à noite. Então, o que aconteceu? Eu fiz faculdade, uma faculdade particular. E na época esses cursos eram caros. E você cursou o quê? Eu fiz internet e redes de computadores. Pra variar. Que era a minha área, né? E eu lembro que eu ganhava 1,5 salário, que era na época, a gente fala 1,5 salário, mas era 500 e alguma coisa, não lembro exatamente. Meu primeiro salário eu lembro, era R$65, que era meio salário. Agora esse 1,5 salário eu não me lembro. Eu lembro que era 500 e alguma coisa. Eu lembro que eu pagava a faculdade e a faculdade era cara, era 500 e pouco. Então o meu salário era praticamente para pagar a faculdade. O valor da faculdade. Mas você supria isso fazendo seus bicos. Então detalhe, nessa época morava só eu e minha irmã, mais velha, a Jocelene. Então eu que tinha sustentar a casa. E aí como que eu fazia? Ficando arrumando computador nas empresas, era onde eu ganhava um extra que dava para mim pagar a faculdade e sustentar a casa, e me manter e sustentar a casa. Certo. Nessas andanças suas, né, pela cidade, você pôde conhecer muita gente, né, porque você frequentava várias casas, começou a frequentar várias casas, montando computador, dando manutenção, em videogames também, né? Me parece que você vendia também computador. Aí nessa época também entrou uma pessoa que foi importante também na minha trajetória, que foi o Celcinho.
Ele tinha a loja. Celcinho, filho do seu Celso. Isso. O Celcinho montou uma loja de informática, que é a Massa. Ele tem essa loja até hoje, só que hoje é móveis, né? Mas quando ele abriu, era informática. E como eu dava manutenção nos computadores das empresas, precisava de peça, e o Celcinho tinha. E aí, com isso, eu formei uma grande parceria com o Celcinho. Porque eu arrumava os computadores, precisava das peças, e o Celcinho me deu a oportunidade de eu vender os computadores. Não para ele. Eu vendia, então os clientes eram meu. E eu encomendava para ele, ele trazia, ganhava ali a parte dele, que ele trazia, cobrava o valor para trazer, eu montava e entregava. Então foi fez uma diferença grande para mim, porque eu consegui ter uma renda, né, extra com isso. Então o Celcinho também foi um grande parceiro aí na minha trajetória. E nessas andanças suas, né, igual eu falei, igual você conquistou a amizade do Celcinho e de outros, né, mas teve uma amizade que ela foi muito especial para você, né? Vocês se tornaram nessa época grandes amigos, você frequentava muito a casa dele, né? Que é o Sudário Júnior. Isso, como o Sudário Júnior entrou na minha vida. O Sudário gostava de jogos, até na época encabulava, ele gostava de jogar no computador. E ele, como eu arrumava o computador na época, teve um certo dia ele me procurou para mim arrumar o computador. E o Sudário, ele é muito carismático, muito aberto. Pessoa excepcional. Então eu lembro que eu tive na casa dele, era uma casa enorme. E a gente sempre conhecia a família, o Sudário é uma família tradicional da cidade, né? Filho do seu Sudário, da dona Bárbara. Então a gente conhecia por saber, família tradicional da cidade. E eu fui até a casa dele arrumar o computador. E o Sudário muito aberto, muito amigo, a gente acabou entrosando muito ali e a gente virou meio que amigo. Então naquela época ele me ligava, eu acho que ele já me convidou para ir na fazenda. Ele era curioso também com a tecnologia. Isso, gostava muito de tecnologia. E aí ele ficava querendo aprender também com você. Então nossa amizade surgiu daí. Ele gostava muito de computador e eu arrumava. E aí a gente fez uma amizade. Grande. Aí certo dia eu precisava arrumar uns computadores em um cartório lá em Adealina. E eu tinha a bis. Só que estava num período chuvoso. E eu pensei, se eu for de bis, pode ser que eu pegue chuva na estrada. E como o Sudário tinha virado amigos, e a gente tinha certa liberdade, eu liguei para ele e falei, Júnior, eu chamava ele de Júnior, Sudário Júnior, eu tenho que ir lá em Adealina arrumar uns computadores, mas eu tô com medo de chover. Você não quer me levar em Adealina? Eu até falei para ele, aí o dono do cartório vai pagar o combustível. E ele pegou, não, vamos, tudo bem. E nós fomos. Como se isso fizesse diferença para ele. Nós fomos para Adealina. Eu fui arrumar esses computadores, e aí o dono do cartório lá comentou que estava colocando internet banda larga em Adealina. Banda larga seria internet rápida. Naquela época nós só tínhamos internet de escada. E aí, tanto eu gostava de tecnologia quanto o Sudário, a gente ficou super curioso. Chamou atenção na hora. Sim, aí nós falamos, vamos passar lá para ver. E aí nós fomos até nesse local, que eles estavam montando ali um provedor via rádio. Estavam ali com uma torre. E nós fomos lá, só como curioso, e viemos embora. Ficamos ali encantados. Aí o Sudário, nessa volta, falou para mim, nossa, a Adealina vai ter internet banda larga e a Ideia não. Vamos montar um em Ideia? Então partiu o convite. Te convidou para montar. E aquilo, pra mim, me pegou de surpresa, na verdade. Deu um choque, né? Aí eu falei, boa, Sudário, eu não tenho dinheiro para abrir. Não tenho dinheiro para... Bem sincero, né? E não bem tinha sincero, mesmo, né? não tinha mesmo. E aí o Sudário falou assim, não, pode deixar que eu invisto, eu faço um investimento e você cuida. Porque eu era a pessoa que entendia de informática. Falei, então, juntou o útil ao agradável. Falei, então, tudo bem. E assim surgiu a Arroba-Site. Então, a Arroba-Site surgiu de uma Adealina, um pessoal lá que estava montando um provedor via rádio. Aí nós vimos, aí no retorno, o Sudário me convidou. Na verdade, o Sudário que me convidou, nem foi eu que convidei o Sudário para ver a Arroba-Site. Aí voltando, então, né, e saiu da prefeitura, tudo bem, né? Gratidão ao seu Elcio, né, sempre.
E como foi aos 20 anos se tornar empresário? Então, eu tinha 20 anos, a Robasite ela surgiu em 2004. Eu lembro direito um momento que eu fiquei emocionado. Como eu sabia, trabalhando em contabilidade, sabia ali que era um contrato social, então eu conhecia os contratos sociais das empresas. E ali quando foi o meu contrato social da minha empresa. Um momento. Quando eu fui assinar, que ficou pronto, que eu fui assinar... Passou um filme na cabeça. Eu lembro que eu fiquei emocionado, que até a assinatura saiu meio trêmula. Eu fiquei nervoso, fiquei emocionado, nervoso. Mas ali surgiu a Robasite, foi um sucesso desde o início. E eu nem lembro se o Sudário precisou me dar salário, eu acho que se deu foi tipo um mês, porque a Robasite ela inaugurou... Ela foi um sucesso instantâneo, né? Toda a ideia inteira sabe que foi um sucesso instantâneo. Todo mundo queria internet, a ideia tinha internet, né? No ano de... Isso foi em 2004. 2004. E 2004. foi sucesso total, todo mundo foi, assim, né? A gente abriu, inaugurou e foi sucesso lá. Eu forço a minha cabeça para lembrar quem foi o primeiro cliente da Robasite. Até quando completamos 15 anos, eu lembro que eu queria fazer uma homenagem para esse primeiro cliente. O primeiro cliente. Mas eu não lembro. Gente, quem estiver assistindo aí e souber, ou a pessoa que foi o primeiro cliente lembrar, procura o Valdeir, vai ter prêmio. Eu não lembro, eu lembro dos primeiros. Dos primeiros, mas o primeiro... O primeiro eu não lembro. Então eu lembro ali que foi o hospital, o doutor Antônio, a própria prefeitura. Mas a primeira pessoa, a primeira empresa... Que nós fomos instalar, eu não me recordo. Você não se recorda. Já até forcei. Já perguntou pro Júnior? Já perguntei, já forçamos a memória para lembrar. Vocês não tinham, assim, até então, uma lista, né? Naquela época era tudo muito sem sistema. Também já teve várias trocas de sistemas, então essa informação ficou perdida. E a partir de quanto tempo vocês montaram? Então, aí depois de 13 anos, teve uma mudança, fica até uma dica pro pessoal que é empresário, teve uma mudança minha de mentalidade. Aí eu comecei a partir para mim estudar gestão. Então eu comecei para São Paulo, fui muito para São Paulo fazer treinamento, cursos e cursos e cursos. E aí mudou. Então durante 13 anos a gente foi uma empresa comum, empresa normal. Aí depois quando eu comecei a ir para São Paulo, comecei a investir em conhecimento. Que é tudo, né? Investir em conhecimento. Aí as coisas mudaram. Aí foi de onde o pessoal, essa Robasite que o pessoal lembra, que o pessoal conhece. Então a gente saiu de uma empresa comum, aí a gente começou a crescer. Começou a ter filiais, várias cidades, a gente chegou a ter em 6 cidades. 6 cidades? Isso. E a gente já chegou a ter 60 funcionários. 60 funcionários? 60 funcionários. Então a gente saiu de uma empresa que tinha ali 2, 3 funcionários. Em 13 anos, 2, 3 funcionários e nos últimos 4 anos, onde a gente investiu em gestão, que a gente expandiu, cresceu, a gente chegou a ter 60 funcionários. Que bacana. E aí foram 17 anos, me parece. 17 anos. De Robasite. Exatamente 17 anos. 17 anos. É a empresa que foi cartão postal de nossa cidade. E aí o que levou a vocês a venderem a Robasite? A gente vendeu a Robasite pelo seguinte, a gente já estava atenado ao mercado e a gente sabia que existiam uns fundos de investimento que estavam comprando uns provedores em São Paulo, região sudeste. Então a gente já sabia disso. Então a gente começou a preparar a Robasite para quando esses fundos chegassem em Goiás, a gente fosse comprado por um bom valor. Então a gente já estava preparando a empresa para isso. Sim. Crescendo, estruturando, organizando. Só que eu imaginava que isso ia demorar 2, 3 anos. Aí, de repente, chegou com uma proposta. Sim. Até a gente. E era uma proposta muito boa. E a gente, como a gente já sabia disso, e chegou uma proposta muito boa, aí nós resolvemos vender. Vendeu a Robasite. Aí vendemos a Robasite. Vendeu a Robasite, mas você e o Sudário Júnior hoje continuam grandes amigos, né? Sim, o Sudário é uma pessoa muito importante na minha vida. Acabou a sociedade, mas a amizade ficou. E quando foi que você foi aproveitar a vida? Porque, tipo assim, a sua adolescência, me parece que você não curtiu. Curtiu a infância, né? Um pouco, mas a adolescência não tanto. Aí, a partir desse momento que você
virou empresário, né? Que você já começou a ganhar seu dinheiro? Como que foi? Realmente foi, até agora a gente fazendo essa cronologia, eu realmente concordo contigo que foi muito trabalho. Mas depois que eu abri a Robasat, então com 17 anos eu comprei minha Bis. E aí eu abri a Robasat com 20, aí com 20 eu comprei meu primeiro carro. Seu primeiro carro. E aí quando eu comprei meu primeiro carro, eu gostava, naquela época, tinha o som automotivo. Hoje também existe, mas naquela época era o auge. Bombava. Do som automotivo. E eu gostava muito do som automotivo. Então, eu coloquei som automotivo no carro. Aí Encheu sim, o carro de som. assim que eu comecei a me entrosar divertir. Com a galera. 20 anos, com carro. Então, nessa época foi que eu comecei a me divertir. E aí aconteceu uma coisa até interessante. Porque como eu tinha carro de som, eu comecei a fazer festa. Eu virei promotor de festa. Então, na verdade, era trabalho também. Eu me lembro. Mas era trabalho com diversão. Em tudo que você ia ver, tudo que você via já também uma oportunidade. Você ganhar, uma oportunidade. De ganhar dinheiro. Eu lembro até um dia que o Sudário me disse o seguinte, porque som automotivo é hobby, era um hobby. Era um hobby seu. Todo hobby, ele é caro. Todo mundo que tem um hobby, o hobby é caro. E aí eu lembro que o Sudário falou assim pra mim, você é muito esperto. Até no seu hobby você arrumou uma forma de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Aí você fazia os eventos, eu me lembro, e dava retorno financeiro. Sim, eu ganhei muito dinheiro com festa. Sério? Muito dinheiro mesmo com festa. Então eu fazia as festas, me divertia muito e ainda conseguia ganhar um dinheiro. E ganhei um bom dinheiro com festa. Ah, que bacana. Fiz muitas festas em Adé. Que legal. Valdeir, você também se casou, né? No ano de 2014. 2014. Casou e desse casamento, né? Você casou com a Renata, que é filha do Kim e da Joana, me lembro muito bem. E desse casamento surgiu um fruto, né? Que é o da vizinha, que é a coisa que eu acho que você é um super pai, até onde eu já pude ver. Acho lindo sua convivência como pai. Como foi e como é ser pai? Em 2016 nasceu o Davi. E o Davi, ele é a coisa mais importante da minha vida hoje, é o Davi. Fez uma grande transformação em mim, porque foi a primeira vez que eu fui pai, aliás, a única vez que eu fui pai. E é um amor muito grande. É um amor que inexplicável. Não dá para explicar. Você é mãe, você sabe. Com certeza. E o Davi, hoje, com 7 anos, é a alegria da minha vida. A gente somos muito unidos, eu e ele. Parceiros mesmo. Muito junto. Ele gosta muito da gente estar junto. E mesmo apesar de eu e a mãe dele sermos separados, mas a gente consegue criar o Davi sem nenhum problema. É isso que eu acho bacana, porque apesar do casamento não ter dado certo, né? Você e a Renata têm assim vamos dizer, uma amizade, né? Voltada, né? Para o Davi, né? Vocês têm uma conexão bacana para educar o Davi, né? Sim, e o legal de tudo é que eu não perdi a proximidade com o Davi. Então a gente está junto, ele sempre tá aqui na minha casa. Sempre... Ele tem os dias certos de vir ou qualquer hora, qualquer dia tá aí? Sim, tem o cronograma que a gente segue, mas não tem essa coisa de ser engessada. Se surgir qualquer coisa, vamos ali, vamos viajar? Se eu precisar pegá-lo, eu posso pegá-lo. A gente totalmente próximo, junto. Muito bacana. E é uma alegria muito grande para mim quando eu estou junto com o Davi. E eu acho que daqui a um tempo você vai ter mais uns filhinhos por aí, né? Eu acho que você tem que ter pelo menos uns 3. Pelo menos mais um. E falando nisso, né? Hoje você tá noivo, né? De uma menina fantástica, né? Que eu tenho o prazer, né, de estar convivendo assim com ela diariamente também. Quando a gente encontra uma menina belíssima, tanto por dentro quanto por fora, meiga, doce, educada, né? Eu acho que vocês dois têm muito a ver um com o outro, né? Vocês são um casal muito
muito bonito mesmo de se ver, né? Assim, a afeição de vocês, os dois sempre sorridentes, até onde os olhos da gente vê, né? Assim, uma convivência muito linda. E eu acho que ela tá até por aí, né? Tá chegando aqui. Oi, querida, tá joia? Bom dia. Tudo bem? Que Bom prazer te ver. recebê-lo aqui. Obrigada, minha querida. É o amor. Então, né, que amor lindo de vocês, né? Igual eu falei, eu tenho o privilégio de estar sempre encontrando vocês na casa do Sérgio Filho ou aqui na rua. E acho muito bonita essa convivência de vocês. Agora noivos, né? Sim. Vocês já estão há quanto tempo juntos? Há quase 2 anos. Há quase 2 anos, tá? E noivos desde fevereiro. Fevereiro. E esse casório? Bom, o casório vai sair, vai ser logo. Vocês não têm uma data ainda prevista, A não? data não está definida ainda, Uhum. mas deve ser em julho. Cibele, hoje a gente está aqui, Café com Gente da Gente, fazendo uma homenagem, né, para o Valdeir, que é mais que merecida, né? Eu acho ele um cara fantástico, né? E eu queria que você falasse sobre o Valdeir, o que ele representa. Quer dizer, eu sei que ele é o amor da sua vida, mas algumas palavras para ele. Estou te pegando desprevenida, desculpa, mas com o coração mesmo. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela vida dele, por ele ter aparecido assim de uma forma tão repentina, mas que transformou a minha vida para melhor, sempre para melhor. Eu admiro ele demais, eu admiro o caráter dele, eu admiro a honestidade dele, a paciência que ele tem, o respeito, a inteligência e a forma que a gente tem construído as nossas coisas. O nosso amor também, que assim, foi sendo lapidado, foi lá no comecinho e foi sendo lapidado, como um diamante mesmo. Que a gente ter lindo! chegado até onde chegou. Que lindo, que lindo. Agora é a sua declaração para ela. Aí eu também queria dizer que eu amo ele. Aí eu e a Cibele, nosso relacionamento começou assim de uma forma bem rápida, né, amor? Bem rápido, mas bem legal. A gente começou nosso namoro e a gente casou muito os perfis. Sou mais tranquilo, ela também super tranquila. Então, nosso relacionamento foi rápido, mas foi um encaixe tão perfeito que a gente já resolveu nos casar e tocar nossa vida junto para sempre, né, amor? A gente foi construindo um companheirismo e hoje ele é meu companheiro para tudo, eu sou companheira dele para tudo e eu sei que eu posso contar com ele também sabe que pode contar comigo e a gente tem esse plano de seguir junto. Que lindo. Que Deus abençoe tremendamente, né? Eu quero estar nesse casamento, hein? Sim, claro, convidada. Que bacana. Mas falando ainda em família, né? Suas irmãs, o seu relacionamento com elas, né? Você tem as suas irmãs aqui, é um relacionamento bacana, vocês têm um contato direto? Sim, a minha família é muito pequena, porque era só eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Sim. E minha avó. Minha avó faleceu já tem um bom tempo e a minha mãe é filha única. Então a minha família é super pequena. Então tem minhas 2 irmãs Aqui? aqui, a gente sempre junto, sempre companheiro. Bacana. Se elas precisarem de mim, eu estou à disposição e quando eu preciso dela, é sempre estar à disposição. Então a gente é muito Próximo. muito próximo, muito unido. Seu pai, você teve contato com ele, você me disse, né? Aos 9 anos que você foi conhecer ele. Nunca fez diferença na sua vida? Tipo, na infância, toda criança tinha um pai e você não tinha? Minha mãe não foi casada com meu pai. Minha mãe era mãe solteira. Sim.
E aí eu sabia quem era meu pai, mas eu não o conhecia. Então eu acredito que seja com uns 8, 9 anos que eu fui conhecê-lo e eu lembro que fui passar férias na casa dele. Meu pai mora em Tubiara, meu pai é vivo até hoje. E aí eu achava super legal, porque eu vivia em Tubiara, era férias. Lá você tem outras irmãs? Sim, eu tenho mais 3 irmãs lá, a parte de pai. E hoje você tem um relacionamento bacana com ele? Sim, até domingo passado nós estávamos lá em Tubiara, nós fomos almoçar lá com eles, na casa das minhas irmãs. E tem um relacionamento, hoje tem contato total com meu pai e com minhas irmãs da parte, que é só parte de pai, mas temos um excelente relacionamento. Que bom. Valdeir, e sua mãe, você perdeu sua mãe, né? Que era o seu suporte, né? Vamos dizer assim. E hoje, se você... Já tem quanto tempo que ela faleceu? Minha mãe faleceu em 2018. E ela pôde ver parte do seu sucesso. Sim. Perdi minha mãe muito nova. Minha mãe tinha 59 anos. Muito nova. Infelizmente, perdi. E minha mãe, minha mãe não, ela veio de, como nós éramos muito humildes, então o que a minha mãe me ensinou foi o meu caráter e honestidade. Então esse foi o maior presente que minha mãe poderia me dar, foi o meu caráter e minha honestidade. Infelizmente, a perdemos, mas ela sim pôde ver o meu crescimento e ela dava para mim ver nos olhos dela o orgulho que ela tinha de tudo isso. Com certeza, vibrou muito, né? Sim, minha mãe teve muito orgulho de toda a minha trajetória. Se hoje você pudesse ter a oportunidade de fazer uma ligação para sua mãe, o que você diria para ela? Eu agradeceria. Agradeceria porque minha mãe foi pai e mãe, me criou sozinha, eu e minhas irmãs. Então ela foi uma guerreira que deixou esse legado de dar o caráter, não só para mim, para minhas irmãs e até para os meus sobrinhos. Então minha mãe, ela foi uma guerreira, uma pessoa assim de extrema importância na minha vida. Porque ela, desde o começo, me ensinou a trabalhar, desde o começo me ensinou os princípios e também, desde o começo, fez com que eu chegasse até aqui. Se não fosse por ela, Mãe. E sozinha e muito, muito trabalhadeira. Muito mesmo. E minha mãe, ela não conseguia ficar sem trabalhar. Eu lembro quando eu já tinha mais condições, eu até pedia para ela não trabalhar, que eu ajudaria, mas ela deixava de fazer uma coisa e logo estava fazendo outra coisa. Lavando uma roupa, passando, nunca conseguia parar de trabalhar. Ficar parado. Pois é, Valdeir, uma história impressionante, muito linda, história de vida muito bacana, né? Hoje eu sei que você é um grande empresário no comércio eletrônico. Como que funciona esse comércio eletrônico? A sua empresa é aqui em Edéia? Eu conheci, já vi falar lá onde é o seu escritório, né? Como que funciona esse comércio eletrônico? Então, depois que nós vendemos a Robaside, eu já tinha um projeto em mente, que seria ter um e-commerce, um comércio eletrônico. E aí, como eu vendi a empresa, eu comecei a dedicar a esse novo projeto na minha vida, essa nova empresa. E é em São Paulo. Então hoje a minha empresa, ela fica registrada em São Paulo. A sua empresa é em São Paulo? Isso, a minha empresa é em São Paulo. Mas você tem um escritório aqui, muito bem montado. Isso, aí nós eu cuido dela aqui. O escritório, a parte toda administrativa, é feito aqui. Você monitora também ela através dos computadores lá do seu escritório. Isso. Aqui em Edéia é todo o administrativo da empresa. Em São Paulo é apenas o depósito, a parte de logística. Não seria interessante ou você não quis mudar para São Paulo? Até tinha essa opção. Era uma opção, mas eu sou apaixonado por Edéia. Fui nascido e criado em Edéia, então eu quis ficar aqui em Edéia.
E também hoje, com toda essa tecnologia, a gente não precisa mais estar ficando preso a barreiras. Então, Fechado, né? sim, então eu preferi ficar em Edéia e cuidar da empresa de São Paulo. Mas você também quis montar algo físico, que a gente fala? Sim, Né? Que hoje é um sucesso em Edéia, né? Quem não conhece, ali o quiosque em frente à lanchonete do Supermercado Real ali, né? Que é sucesso, sorvete maravilhoso. De onde que veio essa ideia? Você quis ter aquele ali para ter... Por quê? e o quiosque foi o seguinte, sempre que nós de Edéia fomos em Goiânia, no shopping, tinha ali o quiosque de sorvete do McDonald's. Então a minha referência foi ali o McDonald's. E a gente comprava ali o sorvetinho, não só o de casquinha, mas tinha o Top Sundae, inclusive a empresa chama Top Sundae, o milkshake. E aí eu quis trazer isso para a Edéia, há um bom tempo atrás. Quando o Sinomar fez o Supermercado Real, eu vi que ali seria um ponto interessante. Mas na época, eu cheguei a conversar com ele, isso, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, o Supermercado Real hoje é onde está. Eu conversei com o Sinomar e ele tinha me falado que ele tinha interesse de colocar, que já estava pesquisando sobre isso. A gente até falou sobre a máquina de sorvete. E aí ficou nisso. Acabou que ele não colocou e um dia eu vi que a lanchonete estaria sob nova direção. Como está, né? E eu peguei, pensei, vou lá conversar com esse proprietário dessa, se ele permite colocar o quiosque de sorvete. E ele permitiu, eu restaurei esse projeto que eu tinha pensado há muito tempo. E nós colocamos... Aí concluiu o projeto, mais um colocamos projeto de o Valdeir quiosque. Gonçalves. Aí ficou bem legal, porque as pessoas eu passo lá, tem fila de meninos. E de adulto também, né? Minha mãe é uma que ama ir lá tomar sorvete, sempre ela tá lá tomando sorvete. O quiosque de sorvete surgiu, foi daí. Foi um projetinho bem legal e tá lá funcionando já, em operação e em pleno funcionamento. Valdeir, vendo a sua história, né? As pessoas conhecendo a história do Valdeir, os jovens que estão aí assistindo, as mães, né? De jovens para incentivar, né? Uma história mesmo de superação, de muito trabalho, muita dedicação, né? Foco. Hoje, qual mensagem você deixaria para os jovens que também, como você, gostaria de ser um grande empresário? Olha, nesse bate-papo nosso, a gente contou desde lá da minha infância, até a construção das empresas, até o momento atual, dá pra gente perceber que sucesso, seja qual ele for, não é feito da noite pro dia. Então, são construções que vai acontecendo. O conselho que eu deixo para os jovens é o seguinte, sempre plante coisas boas. Sempre plante coisas boas. Porque quem viu toda a minha história percebeu que teve pessoas importantes que surgiu no processo. E essas pessoas me enxergaram porque estavam vendo a minha postura. Então, o conselho que eu deixo para o jovem é o seguinte, tudo o que for fazer, faça bem feito. Faça bem feito porque outras pessoas estão vendo e daí surgem as oportunidades. E também uma coisa que aconteceu na minha vida foi que eu deixo isso de conselho, não só para um jovem, mas até para um empresário, qualquer pessoa, é que eu percebi que apesar de que eu trabalhei muito, mas eu percebi que trabalhar pesado, o serviço braçal, ele é digno como qualquer outro serviço, mas para a pessoa prosperar, é melhor ele ir para um serviço mais intelectual. E isso em qualquer situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pega o pedreiro, então o pedreiro, ele trabalha menos que o servente e ganha mais que o servente. E na sequência, o mestre de obra trabalha menos que o pedreiro e ganha mais que o pedreiro. E o engenheiro, ele trabalha menos que o pedreiro, que o mestre de obra e ganha mais. Então eu percebi isso muito cedo. A gente partir não só o braçal,
Mas tentar Subindo sempre subir um degrau a mais. Isso, por isso que eu disse que é em qualquer nível. Em qualquer nível, em qualquer profissão. Em qualquer nível, em qualquer profissão. Isso. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas é pensar nisso. Então, sempre... Por isso que os pais sempre falaram assim, estuda, meu filho. Então, o conhecimento faça com que você consiga chegar, ser mais próspero, mais rápido. Pessoal, sempre que eu vou entrevistar alguém, eu procuro saber da vida, né, do entrevistado. O Valdeir eu não tive muita dificuldade porque eu já conhecia parte da história, a gente sempre troca ideias. Mas mesmo assim sentei com ele e conversei. E o que eu achei mais lindo em toda essa trajetória, tudo lindo, trabalho árduo, estudioso, filho amoroso, irmão, filho, pai espetacular, né? Mas eu achei muito lindo a gratidão. Gratidão é um sentimento que eu considero primordial. E diante de tudo que ele me relatou, né, que eu conversei com ele, dessas pessoas, né, eu falei com essas pessoas, Valdeir. Eu falei com elas e elas mandaram um recado para você. Mandou? Que legal. E hoje, o Valdeir, ele está no arquivo confidencial do Café com Gente da Gente. Eu vou pegar aqui a mesa. Vou arrumar aqui. Vamos confirmar essa história, né? Oi, Valdeir. Nossa, quanto tempo, hein, cara? Legal, Feliz demais com o convite da Cleide, de vir aqui dar umas palavrinhas para você, falar da nossa amizade, né? Daquele tempo lá em Edéia, das nossas brincadeiras. Cara, era muito bom, viu? A gente começou a vida junto, né? O dia inteiro com o pé no chão, subia, descia aquela ladeira, brincava no parquinho, brincava na areia, na praça, né? Nossa, como eu tenho saudade desse tempo. Muito legal mesmo. A gente foi crescendo, cada um foi pro seu lado, né? E hoje eu poder estar aqui e falar para você, te homenagear, na verdade, né? Você ter se tornado esse empresário de sucesso, um cara tão proativo, mas isso é tudo mérito seu. Desde novinho você sempre soube o que quis, sempre foi muito inteligente, muito para frente, sempre querendo aprender. Eu sei que veio de uma origem humilde, não foi fácil, mas você nunca desistiu. Parabéns, cara, que Deus te abençoe, te ilumine muito e você continue sempre alçando os voos maiores, né? Tô com saudade de você, vamos voltar a se encontrar pra gente bater um papo. Quando vier aqui em Goiânia, me procura, né? Vem passear aqui em casa, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande abraço, que Deus te ilumine e você continue sempre assim. Tudo de bom. Oi, Valdeir, quanto tempo? Hoje eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você é um grande empresário, uma pessoa que se destacou como profissional e muito feliz também por saber que eu fiz parte do início da sua carreira. Na verdade, eu fiquei emocionada, muito emocionada, quando a Cleide me falou que você se lembrava de mim como aquela que te apresentou a primeira tecnologia, que foi a máquina de datilografia. E aí eu recordei quando você era pequeno, passava ali na rua de casa, que a gente fala alegretão, né? E passava ali sempre tão alegre, tão feliz, menino simples. E um dia você procurou a Leia, minha irmã, e falou que queria fazer datilografia, mas que não tinha condições de pagar mensalidade. E a Leia me falou e eu falei, então vamos dar uma bolsa de estudo para ele, né? Uma bolsa ali na escola de datilografia. E aí eu falei com a minha mãe e a minha irmã mais velha, a Jamie, para ver se eu poderia te dar essa bolsa. E aí elas falaram, tudo bem, pode dar a bolsa para ele. E você começou o curso de datilografia. Eu me recordo que você era um aluno muito dedicado e não faltava às aulas. Às vezes, os alunos não ia nenhum aluno, mas você estava ali todos os dias, fazendo o curso,
se destacou, terminou o curso e foi o início de tudo. E eu, quando a Cleide me procurou, eu fiquei muito emocionada, mas muito emocionada em saber que você se recorda disso. Às vezes, né, foi o que aconteceu, a gente deu o curso de datilografia e pensava que isso nem tinha feito tanta diferença na sua vida. E hoje eu fico sabendo que fez diferença na sua vida e que tudo começou ali. E que bom que eu faço parte do início da sua carreira. Fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo e emocionada, tá? E eu agradeço por você ter um coração grato e recordar disso, recordar desse momento que você estudou ali na escola de datilografia. Fico feliz em saber que você prosperou e tudo isso trouxe à memória um versículo que está em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 1, em que está escrito assim: lance seu pão sobre as águas e depois de muito tempo ele dará fruto. E essa palavra se concretizou. Hoje você é um fruto, né? Hoje você colhe os frutos e hoje a gente vê que deu certo. Parabéns por ter o coração grato e parabéns pelo sucesso. Que Deus continue te abençoando os seus negócios. Um abraço, querido. Primeiro eu quero agradecer a Cleide por ter me convidado para fazer esta homenagem a você. Me sinto muito feliz de alguma forma ter participado da sua trajetória de vida. E me lembro como se fosse hoje, lá na quinta série, você, aquele menininho, pequenininho, magrinho, mas tão esperto, tão inteligente, curioso, querendo aprender coisas novas. E eu de cara me simpatizei com você. Olhava e pensava, esse menino tem futuro. E o tempo passou, continuei sendo sua professora. Quando foi na 8ª série, eu conversando com o João, disse que tinha um aluno e gostaria que ele desse uma oportunidade para ele no escritório. E passado um tempo, o João me procurou e disse para pedir que ele fosse até o escritório. Então ele foi e já saiu de lá contratado. E com isso eu vi que realmente as minhas expectativas em relação a ele eram verdadeiras. Porque ele entrou e já querendo aprender as coisas com facilidade muito grande, tanto que pouco tempo depois ele foi convidado para trabalhar na prefeitura e não pensou 2 vezes, aceitou a proposta e foi em busca, de novos caminhos, de novas oportunidades. E hoje tornou-se, esse grande empresário de sucesso. E eu quero, Lodeir, de coração, desejar que Deus continue abençoando a sua trajetória, porque você realmente é merecedor de todas essas oportunidades. Muitas felicidades, muito sucesso. Um abraço. Lodeir, fui convidada a falar alguma coisa sobre você. Você é aquela pessoa simples, aquele garotinho, que às vezes a gente não dava nada, mas eu acreditei e você correspondeu às minhas expectativas. Sempre curioso, sempre buscando aprender, aprendizagem, sempre querendo novas conquistas. E é isso que nós somos, nós precisamos de ser. Você nunca me decepcionou, você sempre seguiu os conselhos da gente, sempre buscou esse apoio.
e a gente fez o possível. Eu espero que Deus continue iluminando você em seu caminho, em suas jornadas, em cada etapa da sua vida, e que você tenha sempre o sucesso. É esses nossos desejos, e agradecemos a oportunidade para poder manifestar sobre a sua pessoa, que é muito querida. Obrigado. Que Deus ilumine. Boa tarde, Gleide. Tudo bem? Fico satisfeito e honrado de poder participar aí desse momento da sua empreitada, café com a gente da gente, poder testemunhar aí em prol do grande empresário Valdeir. Pequena trajetória da vida dele, da qual fiz parte, posso hoje te dizer que foi no início de 2001, quando o Elcio Tavares assumiu a prefeitura de Edéia, naquela época, numa mudança violenta do sistema digital, da tecnologia da informática, e naquele período a prefeitura não tinha ninguém capacitada para desenvolver tal sistema. Como eu tinha um escritório de advocacia ao lado da prefeitura, ao lado de Sebastião Gomes Martins, vulgo Tião Careca, e esse menino sempre presente ali, descendo e subindo, morava ao lado do Centro Espírita ali na rua Padre Mário. A gente conversava e via que realmente era um rapaz promissor, justamente na área que a prefeitura naquele momento mais precisava. Foi então que levamos a proposta para o Elcio, dizendo quem era Valdeir, a qualidade dele. Eu me recordo como se fosse hoje. O Elcio ainda disse: é humilde e realmente precisa ser aproveitado aqui dentro. E assim com a gente ficou um bom tempo, realmente desenvolveu o trabalho que a prefeitura naquela época precisava, e saindo da prefeitura ele ingressou aí nesse ramo, e realmente o fez um grande empresário. Isso dá pra gente, Gleide, assim, uma sensação de que vale a pena tentar, que a vida ela devolve se você começar humilde e terminar humilde. O Valdeir, no início, jovem, humilde filho. Hoje, humilde, homem, pai e grande empresário. Isso é um sucesso que todo homem, principalmente um pai, deseja para que seu filho tenha na vida. Te agradeço pela oportunidade e que continue assim, sempre trazendo para a gente o que a gente tem de bom. Um abraço. Valdeir, conheci ele bem novo, e no início do trabalho dele ali na prefeitura, na área de TI, e eu gostava muito de informática, porém não conhecia quase nada. Os mistérios da informática para mim era muito difícil. E ele me ajudou bastante com formatação, necessidades as básicas mesmo da internet, até a internet, que na época era de escada, era, para quem conhece, os modems muito lentos, e por coincidência uma necessidade dele particular para ir em Edealina para resolver um problema, não lembro bem o que era. E aí ele estava chovendo e ele só tinha moto. E aí nós falamos: não, vamos lá, eu vou com você e a gente resolve esse problema seu. E lá nós vimos que tinha um provedor iniciando com uma antena via satélite bem rudimentar para atender a Edealina, saindo daquela internet ruim de escada que a gente já tinha acesso. E aí falei: não, nós temos que correr atrás aqui e fazer alguma coisa semelhante para a Edéia. E começou os estudos da parte dele, que ia entender o que tinha de disponível no mercado. E aí nasceu a RobaSat. Iniciamos bem de forma improvisada, só nós dois trabalhando, não tinha nenhum funcionário.
ele, nas folgas do trabalho dele, no final de expediente, e eu, quando chegava da fazenda, a gente ia fazer instalação de internet nos clientes. E dali foi uma parceria que eu considero de sucesso para nós dois, crescemos juntos, foram 17 anos da empresa @sat, e após a gente concluir que o mercado para a gente já estava a contento esses desafios, a gente optou por vender. Mas fica a nossa parceria ainda, a nossa amizade. Respeito muito o trabalho dele, muito inteligente e com uma facilidade para a informática muito grande. No início, simplesmente autodidata mesmo e sem curso. Depois ele partiu para estudar, fez um curso na área de TI, formou e deu mais capacidade técnica para ele. Foi uma parceria que eu considero de sucesso e não arrependo em nada por esses anos que a gente cresceu junto. Sucesso no seu novo empreendimento. Sei que tem vários projetos na sua cabeça aí, não é só um, não é só o e-commerce que está fluindo, mas vai dar tudo certo. Deus lhe abençoe. E aí, Valdeir, passando aqui para completar essa singela homenagem que você tem recebido dos seus amigos do passado, recebendo um pouco dos frutos que você plantou, das suas virtudes, da sua integridade, do seu caráter. E sou grato pela nossa amizade que eu e você temos, amizade que você tem comigo, com a minha esposa, com a minha família. Você é uma pessoa que nunca hesitou em falar não para mim, sempre bem franco, verdadeiro comigo, sempre racional, nada de emocional, e me ensinou muito. E se hoje eu estou conseguindo viver algo de experiências novas, tanto na área das finanças, tanto na área familiar, do desenvolvimento pessoal, isso tudo começou com você, naqueles momentos ali que a gente ficava ali conversando horas e horas na biblioteca, conversando assuntos produtivos, que me motivou a querer também ser empreendedor. Não estou no seu nível ainda, mas um dia eu vou chegar, e você ainda mesmo falou, você pode ser maior do que eu, 10 vezes, 15 vezes mais. Tudo depende do nosso conhecimento que nós temos. Então estou aqui para te desejar um dia magnífico, um dia feliz para sua vida, e que você possa sempre entender que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos hoje, tudo que nós vivemos hoje, são frutos de tudo que um dia a gente plantou. Eu que choro. Vem confirmar tudo aí, né? E eu, assim, me emocionei muito porque eu sei que você fez a grande diferença na vida do meu filho também. Você vê, você plantou, você colheu e você planta em outras pessoas, né? Como você plantou no Sérgio Filho, né? Acreditou nele, né? Mesmo às vezes que ele caiu, né? Vocês antes eram amigos, ele caiu e você continuou acreditando, né? E hoje ele é tão grato a você, gratidão a você, parabéns, né? Que Deus continue te abençoando. E eu acho que você já falou tudo, né, deles, mas eu acho que você vai ter que fazer um agradecimento aos seus amigos aí, né? Ah, que bom, que bom ver essas homenagens, pessoas que quanto tempo eu não os via. O Dalto, a gente perdeu o contato, mas a Lidiane, custei reconhecê-la aqui. Tá bonita, Lidiane. Bonita, muito bonita, custei reconhecê-la. A professora Fátima, o João, o Sudário, que nós somos sócios há 17 anos e somos amigos. O Sérgio, o Dr. Júnior. E assim, eu contei a história do meu ângulo de vista. E às vezes agora eles deram o relato do ângulo de vista deles, né? Mas confirmou tudo. Sim, mas sim deles me verem naquela época. Eu não sou uma pessoa muito de emocionar, mas muito satisfeito de ter visto essas homenagens.
Eu sou muito grato mesmo a todas essas pessoas que fez parte da minha vida, da minha trajetória. Parabéns, é isso aí, né? Eu acho que a sua história de vida, eu tenho certeza, pode contribuir com muitas histórias. Tem de acreditar, né? Muitas pessoas acham que não vai conseguir, né? Que não tem um pai, que não tem condições financeiras, mas nós temos Deus, né? Que olha por nós temos pessoas, né? Que se tornam anjos na vida da gente. E não só o crescimento material, mas também o crescimento, né, de caráter, de vida, de amizade, né, que isso que realmente vale a pena, e a gente acabou de ver. O Café com Gente da Gente fica aqui agora, né? Agradeço a todos vocês que acompanhou a entrevista. Curte, comenta, compartilhe nosso vídeo, vale a pena a gente passar a história desse rapaz, né? Agradecer a Cibele, essa princesa. Eu que agradeço a você. E muito obrigada, né, por esse dia, essa manhã maravilhosa na sua casa, né? Poder ouvir toda a sua história na íntegra, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar participando do seu programa. Tomara que essa história motive alguém, que faça diferença na vida de alguma pessoa. Com certeza. E que as pessoas acreditem em si mesmo que tudo dá certo, tudo com a graça de Deus, tudo as coisas se encaixam no final. Que seja uma história motivadora para outras pessoas. E o Café com Gente da Gente fica por aqui hoje com essa história belíssima, né? Fica aqui o meu agradecimento e até a próxima. Um brinde do Café com Gente da Gente.